Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Orsini, nutricionista e faço parte da equipe Nutrigenic. Eu sou Diogo Kenzo, profissional de educação física, e hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho do que é a Nutrigenic. Então, antes de falar o que é a Nutrigenic, a gente vai dar uma breve descrição dos nossos currículos, né, da nossa experiência profissional. Como eu disse, eu sou profissional de educação física, com especialização em fisiologia do exercício. Atuo há 12 anos com musculação, já trabalhei com atletas profissionais, com atletas amadores e agora integrando a equipe Nutrigenic para alcançar novos desafios. E eu atuo como nutricionista há aproximadamente 20 anos, tenho uma especialização em nutrigenômica clínica e esportiva. Tive a felicidade de integrar a equipe olímpica de remo paralímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e sou um dos membros da Nutrigenic Nutrição e Esporte. Bom, então, por que surgiu a Nutrigenic, né? Nós vimos uma certa divergência entre a atuação dos profissionais da área da nutrição com os da educação física, né? Então, a ideia era integrar melhor essas duas profissões, essas duas áreas e as especialidades dessas áreas, a fim de resolver esse problema e entregar o melhor resultado para o nosso cliente. Por exemplo, um caso que sempre acontecia, um cliente chegava para treinar, né, era uma sessão de treino pesado, o treino estava tudo alinhado para aquela situação e ele vinha com estado nutricional, estado energético defasado, né? Então era muito comum isso acontecer. Perfeito. E com isso, com essa união, a Nutrigenic ela resolveu esse problema, né? Tampou esse buraco, essa lacuna que dividia as duas profissões, mas com isso também gerou mais desafios para a gente, né? Trouxe mais problemas para serem analisados, né? Como equipe. Perfeito, é isso aí, Diogo, porque aí, a partir do momento que você começa a avaliar distintas variáveis, né? Pedir um exame de sangue, pedir uma avaliação corporal, tentar fazer esse trabalho bem encaixado, lógico que isso gera muito mais trabalho, né? E também o teu aluno ele tem que dispor de um tempo maior. Mas coletando todas essas variáveis, como o Diogo falou, ainda tinha um outro desafio, que era encaixar tudo isso, que é o interdisciplinar, que ele vai bem além, né, Diogo, do que o multidisciplinar, onde você tem uma clínica, por exemplo, com toda a infraestrutura, mas muitas vezes esses dados não são cruzados, né? Então, você tem avaliação corporal, bioimpedância, exames de sangue, exames de imagem, mas em que nível que os profissionais investem tempo para poder cruzar essas informações e aí sim prescrever treino, aí sim prescrever dieta. Pois é. E essa interação nossa, né, também fez com que nós nos aprofundássemos, né, em outras variáveis, né, que fugiam um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho corriqueiro, digamos assim, né, que foi enxergar a genética como mais uma variável a ser analisada pela gente, né, tanto no âmbito do treinamento, do estímulo mecânico, como no âmbito nutricional, né. A gente conta com um parceiro, que é um laboratório de genética, que nos dá o suporte para esses estudos, né? Porque uma vez equacionada a questão educação física, nutrição, ainda existiam variáveis faltantes. E a genética, com certeza, é uma dessas variáveis, né? Onde, exemplificando, um aluno nosso já está com o treino alinhado, com a dieta alinhada, e os objetivos, mesmo assim, não são, muitas vezes, os esperados. Porque a gente tem o quê? Dentro dessa variabilidade genética, pessoas que têm mais predisposição para ganho de massa muscular, pessoas que têm mais predisposição para melhorar o condicionamento aeróbio, pessoas que respondem melhor a um nutriente ou uma suplementação do que outras. Então essa questão que iniciou com o projeto Genoma Humano, todo esse estudo, propiciou também a Nutrigenic colocar mais essa equação, mais essa variável na conta total. A gente via, por exemplo, no caso do treino, né? Dois sujeitos com o mesmo perfil, né, estrutural, né, a mesma aparência, terem resultados diferentes, né? Então isso, né, a gente atribui à influência da genética dessa variável importante, né? Nós, profissionais de educação física, em toda a prescrição de um programa,
nós sempre nos apoiamos em alguns princípios, e um deles o da individualidade biológica, né? Então, a questão da genética ela veio respondendo e esclarecendo bem o porquê que determinados sujeitos, mesmo com perfis parecidos, respondiam de maneiras diferentes a esses estímulos, né? Perfeito. O Diogo deu um exemplo no treinamento e na parte de nutrição é a mesma coisa. Tanto é que hoje a gente tem uma disciplina chamada genômica nutricional, que engloba a nutrigenômica e a nutrigenética, nos mostrando que, a gente vai falar futuramente nesse tema, nos mostrando que as pessoas também respondem diferentemente ao estímulo alimentar. Uma pessoa, por exemplo, pode consumir cafeína e ter grandes benefícios com isso, como ela pode ter mais efeitos colaterais do que benefício. E o componente genético explica em partes o que acontece para essa variabilidade, né? O que leva a essa variabilidade. Você falou da cafeína, né, que tem uma resposta diferente para cada indivíduo, né? E a gente vê isso aí na performance, né? Tanto no âmbito de esportes, né, de alto rendimento, quanto na questão da saúde, na questão clínica também, né? A gente vê um impacto da cafeína, por exemplo, tanto no metabolismo para o desempenho físico, alto desempenho, quanto para questões clínicas, né? Isso. Pressão arterial, né, e tudo mais. Então, Isso. esse é um viés que nós, da Nutrigenic, enxergamos também, né? A gente consegue analisar e atender diversos objetivos, claro, respeitando todas essas análises, essas avaliações, genética inclusive, né? Isso, é importante dizer que a genética não exclui as outras avaliações, né? É uma ferramenta a mais, então você continua usando a avaliação corporal, os exames de sangue, os exames de imagem, tudo que você coleta e mais a característica genética. Tudo para quê? Para poder dar um tiro mais certeiro, para você ir realmente na individualidade do nosso paciente. Então, Marcão, mas com tudo isso, né, a gente vê um grande problema epidemiológico surgindo, né? Surgindo não, já acontece um certo tempo, mas vem aumentando com o tempo, né? A gente falou de desempenho, de atletas, né? Você já trabalhou com atletas profissionais de alto rendimento, tudo mais, mas tem a questão clínica também, né? Que isso, essa é muito importante, a questão clínica, a questão metabólica, né? Porque hoje a gente tem, já desde a infância, as crianças desenvolvendo ali, né, obesidade, problemas de dislipidemia, diabetes. Então isso é uma questão, como você falou, uma questão importantíssima de saúde pública, e a Nutrigenic não pode ficar fora disso. A gente está bem atento a isso, porque muitas vezes, Diogo, o cliente nos procura com um objetivo estético, mas ele já tem um comprometimento metabólico. Então essa avaliação toda nossa, genética, bioquímica, é fundamental para poder alertar o nosso cliente e dizer, olha, você vai cuidar da tua estética, fica tranquilo. Isso vai vir como consequência, mas você tem outras questões metabólicas que estão totalmente relacionadas à sua qualidade de vida e à sua longevidade, questões que nós temos que resolver agora. E muito antes de começar, né? Antes de começar, por exemplo, um programa de um programa de hipertrofia, né? Aquele aluno que te procura. Às vezes o cliente não está nem preparado, né, para receber uma carga alta de alta intensidade de treinamento físico, né? Uma alta dosagem nutricional, para dar suporte para esse tipo de treinamento. Então é importante avaliar, cuidar disso antes, né? Isso, colocar a casa em ordem, ajustar a saúde metabólica da pessoa para depois poder partir para os objetivos que sejam estéticos, que sejam de performance. Isso é bem importante. Então, Diogo, a nossa missão como equipe agora interdisciplinar é poder conectar todas essas variáveis do treinamento, nutricionais, bioquímicas, genéticas, né, no intuito de compreender o contexto, a individualidade do nosso cliente e poder entregar objetivos e também ser mais assertivo com o nosso cliente. E daí nasceu o programa Nutrigenic, né, disso aí, da missão, né, que você acabou de estabelecer para a gente. Surgiu o programa Nutrigenic. Exatamente. Que vai exatamente respeitando essa nossa missão de atender o nosso cliente, entregar para ele o melhor resultado, mas que para isso ele precise também, né, ter uma dedicação maior, né, respeitar melhor as nossas orientações. Né. Perfeito. E é isso aí, galera. Se vocês gostarem do vídeo, podem continuar nos seguindo aí e acompanhando os próximos vídeos. Valeu!